Papo de Mãe. Na primeira semana após dar à luz, a maioria das mulheres sofre do chamado baby blues, com queixas que vão desde alterações de humor e ansiedade até falta de apetite e irritabilidade. Enquanto muitas se recuperam em pouco tempo, 15% continuam apresentando sintomas, o que é considerado depressão pós-parto. Segundo uma pesquisa do Instituto de Psicologia da USP, a depressão pós-parto se manifestou em quase 1/3 das mulheres que passaram pelo Sistema Único de Saúde em São Paulo. Vamos falar sobre causas, prevenção e tratamentos. Veja os destaques do programa. Olha, pelo que eu saiba, são os hormônios, né, da mulher pós-parto que fica bem agitada e realmente fica bem, se sente triste, né, depressiva. A aula é de yoga. As alunas são futuras mamães, mas aqui também tem aulas para mamães que acabaram de ter os seus filhinhos. E elas fazem as aulas junto com os bebês. Qual a participação dos maridos num momento como esse? A gente vamos supor, ver o alicerce dela. Então agora vamos conhecer as mães que vieram hoje participar aqui do programa para saber o que aconteceu com elas, né? Quais são essas histórias. Estão aqui a Fabiana, a Mônica e a Andréia. Obrigada por terem vindo. A Fabiana não trouxe os filhos, Fabiana? Não, o Joaquim tem dia dos avós hoje. Aí eu aproveitei. Você tem só o Joaquim? Só o Joaquim. Ele está com quanto tempo? 2 anos. 2. E como é que foi a sua depressão pós-parto? Na verdade, eu não sabia, né, que eu estava com depressão pós-parto. O sintoma acabou se estendendo, como vocês falaram, assim, foi além daquela primeira semana de sensibilidade e a irritação foi pro ápice, né? Então, mas eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Só no 5º mês que a pediatra do meu filho falou para mim que já não era mais considerado normal. Foi entre o 3º e 5º mês, se eu não me engano. E ela falou que não estava legal, né? E eu estava sem dormir, tinha muito medo que o Joaquim morresse, então eu ficava muito de olho, não deixava ninguém cuidar, estava muito diferente do processo natural de um cansaço de um recém-nascido, né? Estava muito além. E acho que os sintomas variam também de uma mulher para outra, né? A gente até vai saber. Eu imagino que sim. Porque no seu caso você está dizendo que ficava muito preocupada, queria o tempo todo estar do lado e fazer tudo, é isso para ele? Isso, eu tinha que dar todos os banhos, eu parei de dormir, eu fiquei mais ou menos 10 meses sem dormir. Como se o fato de você ficar acordada fosse fundamental para ele continuar vivo, é isso? E as pessoas que conviviam com você não perceberam também? Perceberam, né? A primeira pessoa que falou pra mim foi minha sogra. Ela falou, Fabi, não tá legal o que tá acontecendo, não tá normal. O maridão, coitado, né? Um dia perguntou pra mim assim, quanto tempo eu deixo a roupa na secadora? Eu pensei que eu fosse pular em cima dele e acabar com ele. Falei, não me pergunta coisas idiotas porque eu não tenho tempo pra isso, né? Mas aí, assim, o mais grave que eu percebi que tava feio o negócio foi um dia que eu peguei a geleia da geladeira e coloquei no armário do banheiro. Realmente. E aí, assim, por mais... Deu um choque, eu falei, peraí, tá errado. E aí a pediatra falou pra mim, ela falou, Fabi, você tá perigosa pra cuidar do Joaquim. E escutar isso, quando você tem o primeiro filho, você só tá desempenhando o papel de mãe, é muito difícil, é bem complicado. Né? Então eu senti muito a depressão, né? Daqui a pouco você conta mais dessa história. A gente vai conhecer a Mônica, que está amamentando essa fofinha. Ela tá mamando ou tá dormindo? Ela tá mamando. Tá mamando. Quanto tempo ela tá? Ela tá com 1 ano e 3 meses. Oh, que graça. Como que ela chama? Rafaela. E a mais velha? A mais velha é a Isabelle. Que tá com quantos anos? Isabelle tá com 6. E você teve o problema da depressão pós-parto? Só com a Rafaela. Na segunda gestação? Na verdade, assim, eu percebi porque foi muito diferente da Isabelle. Porque com a Isabelle eu tive uma cesárea, então assim, logo depois do parto, aquela coisa de ficar meio sensível. Eu fiquei muito tempo com dor, não conseguia fazer muita coisa. Mas a sensação, fora o fato de você ficar com aquela frustração de não conseguir fazer as coisas, era tranquilo. Com a Rafaela, não. Com a Rafaela, logo depois do parto, ainda sob efeito de analgesia e tudo, já tinha uma sensação diferente, uma tristeza muito grande, uma sensação de impotência, aquela falta de apego com ela. Eu tive muito problema de vínculo com ela. E assim, quando é que você percebeu que você tinha que procurar uma ajuda? Na primeira semana, para ser bem sincera, né? Mas assim, eu aguardei... No seu caso foi uma coisa imediata, assim, que você sentiu essa
É, porque até você Estranho. já tinha um Já tinha parâmetro, tido, né? Eu já tinha um parâmetro, e eu fiz muita orientação para paciente com depressão. Então eu sabia identificar, mas assim, um estopim que eu falei assim, eu preciso agora urgente, eu já estava procurando, né, tanto psiquiatra quanto terapia, mas a sensação de urgência foi um dia que eu estava assim, eu senti uma raiva muito grande, aquela sensação de agressividade com ela. Daí eu falei assim, agora é urgente. Quer dizer, a gente vê que vocês tiveram essa percepção, essa consciência. Depois até vamos saber se toda mulher tem isso ou não, né? Não sei, no seu caso você teve também, André? Eu tive também. Seu filhinho tá aqui? Tá indo. É o João Pedro. Tá com quanto tempo? Ele tá com 2 e 3 agora. E como é que foi que você percebeu que No tinha caso dele, assim, eu tive um parto super tranquilo, ele nasceu prematuro de 8 meses, né? Mas foi parto normal, fui pra casa, foi tudo em ordem. Nos primeiro, segundo mês, terceiro mês, estava tudo bem. Assim, no começo era eu e meu marido, e ele e tudo. E eu comecei a ter muito problema para amamentá-lo. Assim, eu já vinha sentindo que alguma coisa não estava bem, muito cansaço, uma tristeza que vinha assim, de repente, de uma hora para outra. E de repente ele começou a querer mamar muito mais do que aquilo que eu estava produzindo de leite. E teve uma noite que foi igual onde ali que eu acho que quando desencadeou porque eu falei, não, realmente alguma coisa não está bem. Ele queria, eram 11 horas da noite, ele morrendo de fome, ele querendo mamar, e eu dava o peito e ele mamava, mas assim, meu leite não era suficiente para alimentá-lo naquela. Eu era muito relutante com a mamadeira, porque assim, eu me cobrava muito, eu tenho que amamentá-lo, eu tenho que amamentá-lo. E ele dormiu aquele dia de tanto chorar de fome. Ele chorou assim mais de 1 hora, porque eu dava o peito, meu peito ficou totalmente machucado. E eu assim, relutada, eu tenho que amamentar. E eu tinha uma amiga que me ligava, aí depois disso eu chorava muito. Qualquer coisa pra mim eu chorava. E aí eu comecei a desenvolver um medo muito grande de ficar sozinha com ele. Eu tinha medo de cuidá-lo. Quando meu marido saía para trabalhar, eu ligava, ele chegava na esquina, eu ligava, você vai demorar? Você vai voltar para casa? Foram relações diferentes com o bebê, né? Que cada um você vai voltar para casa. E assim, como recém-nascido, geralmente dorme muito tempo, a maior parte do dia. E eu pedia para Deus para que ele dormisse o dia inteiro, se possível. Porque eu morria de medo dele acordar, ou ele querer mamar, alguma coisa, eu não ter o leite suficiente para poder amamentá-lo. Aquilo me dava pânico. Eu entrei numa situação de pânico. Eu comecei a não dormir. E aí, mas o estupim foi um período que eu fiquei 3 dias trancada dentro do meu quarto. Nossa. Sem abrir a janela, sem ver a luz do dia. Eu e ele. Eu coloquei, ele dormia no carrinho, né, porque era pequenininho. E eu deitada na cama, eu não conseguia dormir. Eu ficava com a televisão ligada, minha casa totalmente fechada. Eu deitada na cama, enfiada com a cabeça debaixo da coberta. Ele dormindo e eu pedia, meu Deus, não acorda, não acorda, não acorda, não acorda. Aí você e o seu marido perceberam que alguma coisa... E aí eu ligando, meu marido saía para trabalhar, coitado. Precisava sair, né? Não tinha como. Mas aí o seu marido, assim, percebeu que tinha alguma coisa... percebeu. A gente até fez uma reportagem com ele que nós vamos assistir no final do programa. Aí ele percebeu. E assim, eu tinha uma amiga que me ligava muito também. Que ela, por telefone, ela foi percebendo que eu também não estava bem. E aí ela começou a me falar, falou assim, Dé, você já pensou em procurar? Você pode estar com depressão e tudo e aquilo. Eu falei assim, eu já tinha consciência, mas aquela coisa da aceitação, né? Como que isso pode acontecer comigo. E eu não sei o caso dela. Você consegue controlar tudo, né? E assim, ter a iniciativa de buscar ajuda. Né? E ela falou uma coisa super importante. A pressão da amamentação, se você não amamenta, você não é uma boa mãe, é muito, muito difícil, porque eu tive que dar complemento pro Joaquim com 1 mês e aquilo me matava por dentro. Como assim? Não, a mãe se cobra demais. Muito. Tem que ser uma super mãe em tudo, né? A primeira mamadeira do João não fui eu que dei. Eu não consegui dar. Como se a mamadeira fosse te trair, assim, fosse o meu inimigo número 1. É como se fosse fazer mal. Né? Eu não estou dando aquilo que é o natural. A amamentação, para mim, foi um item de complicação. Eu acho que a gente precisa falar essas coisas, porque lógico que tem que fazer campanha pela amamentação, tal, mas tem que entender também que algumas mães não conseguem e não podem ser julgadas por causa disso, né? Tem muito preconceito ainda. Então vamos falar aqui com os nossos outros convidados o que é a depressão pós-parto e quais os riscos, né, da depressão. As mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde têm o direito de escolher alguém de sua confiança para estar na sala de parto e também durante o pós-parto, o que dá mais segurança para elas e pode reduzir a possibilidade de depressão pós-parto.
Estão aqui também o Dr. Joel Renó Júnior, psiquiatra, e o Dr. Júlio Elito, ginecologista da Unifesp. O Dr. Joel é diretor do ProMulher, que é o Programa de Saúde Mental da Mulher do Instituto de Psiquiatria do HC. Dr. Joel, explica um pouco o que é esse programa. No ProMulher nós atendemos os transtornos psíquicos relacionados ao ciclo reprodutivo feminino. Então nós atendemos as mulheres que sofrem impacto dessas oscilações hormonais em períodos como o pré-menstrual, o pós-parto e o período que a gente chama de perimenopausa, que é o período que se inicia 5 anos aproximadamente antes do início da menopausa. São períodos onde algumas mulheres são mais sensíveis às oscilações hormonais. No caso específico da depressão pós-parto, não se tem nenhum trabalho científico que comprove a correlação da depressão pós-parto com algum nível hormonal alterado. O que a gente sabe é que há mulheres vulneráveis, e isso tem alguns estudos genéticos incipientes, há mulheres vulneráveis a essa queda abrupta desses hormônios femininos que ocorre logo no pós-parto imediato. Então, a gente vai falar de vários aspectos, mas às vezes a força biológica, independentemente de que tenha sido um filho planejado, uma gravidez com uma boa relação conjugal, um apoio sociofamiliar, mas muitas vezes a questão biológica ela é preponderante na deflagração da depressão pós-parto. Mas, doutor Júlio, existem situações que podem desencadear a depressão pós-parto? Existem situações, vamos supor, um pré-natal onde a paciente já tem algumas dificuldades. Vamos supor que ela já teve uma depressão, ela está gerando uma gestação com algum problema, o bebê. Isso são fatores de riscos que a gente identificando pode até atuar durante o pré-natal. Muitas vezes está muito camuflado tudo isso. Então o que a gente observa no pré-natal é um excesso de ansiedade. A gente começa a ver que tem algumas dificuldades no primeiro trimestre. Então já dá para perceber na gravidez que já dá para ter alguns essa gestante indícios. Pode ter uma depressão pós-parto? Já tem alguns indícios. Não que isso vá ser um fator. Muitas vezes a gente é surpreendido por algumas situações. Agora, a gente viu aqui sintomas bastante diferentes, né? Por exemplo, quando a minha filha nasceu, eu tive isso também dessa angústia, né, na primeira semana, de você achar que a sua vida não vai voltar a ser a mesma. O cansaço. Cansaço, Quais as dicas que a gente pode dar para as mulheres, para elas perceberem, para elas ficarem atentas, que elas precisam buscar ajuda, que elas podem estar com depressão pós-parto? Bom, aí tem muita coisa que acontece no pós-parto. Então, ela sai daquela época de excitação, das ansiedades em relação ao parto, e daí elas vão agora conviver numa outra situação. Tem a amamentação que gera angústia. Então isso tudo dá para se preparar no pré-natal, mas muitas vezes há dificuldade de amamentação, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Também tem o desconforto, às vezes o parto tem dor, às vezes faz cesariana, no nosso meio tem muita cesariana, está lidando com isso, privação de sono. Então muitas vezes tem o blues, que é aquela coisa, uma melancolia, acontece na primeira semana, é muito comum, a gente conversa, o obstetra sempre tem que estar presente, a família vai entender, às vezes ela vai precisar ter aquele momento para chorar ou para desabafar. Que é normal. O que é normal. Agora, começou a passar e começa a ficar mais difícil essa relação, tem dificuldade, até às vezes daí começa a surgir os sinais da depressão pós-parto. E daí nessa relação com o bebê pode ter também isso, essa diferenciação, né? No caso dela, que queria ficar o tempo inteiro, que achava que só ela era capaz de fazer. Insegurança, né? Às vezes surge uma insegurança forte. E pode ter o oposto, que foi o caso da Mônica, que queria até se afastar, que não sentia esse... Mas esses sintomas são absolutamente iguais, né? 9% das mulheres que têm depressão pós-parto têm a comorbidade, ou seja, a associação com sintomas obsessivo-compulsivos. Então, muitas mulheres têm medo de cuidar do bebê porque elas acham que podem cometer algum ato
desatinado, vamos dizer, alguma agressividade. Não é que efetivamente elas vão agredir o bebê. Isso é ego distônico, ou seja, isso causa um mal-estar, uma ansiedade, uma angústia para essa mulher. Elas sofrem demais. É diferente da mulher no período do pós-parto que tem sintomas psicóticos, com alteração de juízo, crítica, alucinações, né? Aquelas mulheres que têm, veem vultos, imagens, isso já vai além sons. da depressão pós-parto. Na realidade, tem vários níveis de gravidade de depressão pós-parto. Então, a gente continua a conversa daqui a pouco. No próximo bloco, você vai saber também o que é indicado fazer durante a gestação para tentar diminuir o risco de uma depressão pós-parto. E aqui no estúdio, mais uma entrevistada. Ela transformou a própria história de depressão pós-parto em livro. O Papo de Mãe volta já. Você acredita que uma mãe com depressão pós-parto pode rejeitar o filho? Acredito. Por quê? Pela própria depressão. Acredito que ela pode, não só uma mãe, mas qualquer pessoa do seu estado normal. Eu acredito que sim. Você acha que isso daí seria devido assim a falta de ajuda do marido, problemas financeiros? O que poderia levar a isso? Eu não acredito nem em financeiro nem do marido. Acredito que é um sistema incorporal, digamos assim, né? É interno, onde dentro do hospital já poderia ser, né, feito uma análise sobre isso daí e ser encaminhado, né, a órgãos dentro do hospital mesmo. Né? Isso já é detectado no momento que a mãe ganha um filho. Né, e sendo encaminhado com uma ajuda psiquiátrica, talvez medicação, coisa assim, possa ser amenizado. Você sabe me dizer o que é depressão pós-parto? Depressão pós-parto? É assim, né? Se a mãe, no caso, ela não quer ter um filho, e aí ela acaba tendo, ela acaba ficando deprimida por isso porque ela não queria, ou então o fato assim de ela ter o filho e aí saber que o marido não dá mais atenção que ela tinha antes, isso acaba trazendo uma depressão para ela. A gente vê o quanto é importante fazer esse programa pela falta de informação que as pessoas têm na rua, né? Elas não gostaram muito dos depoimentos, do que foi dito. Até porque... A gente vira uma pessoa ruim. Vocês são... Exatamente por esse preconceito, as mulheres que têm a depressão pós-parto têm muito medo de falar para os outros, assim. Quando você vê uma amiga, você está naquele ápice da tua depressão pós-parto. Você não está bem, às vezes você sai até para tentar... Sabe, distrair a cabeça, ver se você melhora. Como você não tá feliz, você tem um filho, né? E aí se você fala, tive depressão pós-parto, muita gente já te olha de olho torto, porque acha que em algum momento você fez mal pro teu filho, né? Ou você não quer, você não quis ele, ou você não quer o teu filho, é bem complicado. Eu tive uma amiga que chegou pra mim e falou assim, nossa amiga, você é tão alto astral, como assim depressão? Por que você quis ficar deprimida? Eu precisava ter esse outro contraponto da minha vida para ser um ser humano completo, perfeito. Né? Por isso que a gente tem mais uma convidada aqui. Agora a gente conta com a participação também da Malu Favarato, que deu esse livro aqui pra gente. Obrigada. É o Diário de uma Mulher do Purgatório ao Paraíso, Maternidade, Depressão Pós-Parto e Florescimento de uma Nova Vida. Malu, você tem uma filha de 8 anos, a Helena, sim, né? Tá aqui, né? Tá aqui. Acho que ela deu uma saidinha. Daqui a pouco a gente mostra a Helena. Malu, conta um pouco pra gente desse livro. Você teve depressão pós-parto? Eu tive depressão pós-parto. Eu saí do hospital deprimida, na verdade. A Helena voltou, só pra gente mostrar a Helena. Oi, Helena! Tudo bem? Então, aconteceu isso, de sair com depressão, né? Eu deprimi em 72 horas. Como eu sou psicóloga, eu sabia que eu deprimi em 72 horas. E aí, o difícil era... Porque assim, eu deprimi muito. E eu não conseguia fazer com que as pessoas ao meu redor entendessem que aquilo era uma depressão.
No começo, nas primeiras semanas, era uma tristeza materna, isso todo mundo tem, isso passa, vamos esperando, e eu só fui piorando, Não, para que começa a vir aquele monte de visita, né? Não, eu não aguentava mais as visitas e ao mesmo tempo eu queria as visitas, porque ficar sozinha era muito angustiante. E eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa com a Helena, que eu não soubesse cuidar direito. Não deixava, ao mesmo tempo que eu tinha medo que alguma coisa acontecesse, eu não deixava outra pessoa se aproximar e cuidar. Tinha que ser E aí eu. você foi buscar tratamento? Foi um ano de medicação e terapia, mas durante um bom tempo, né? Quer dizer, é um tratamento longo mesmo, para todas? Foi um tratamento longo, né? Por que que você resolveu escrever esse livro? Foram 2 fatores básicos, né? Assim, porque não é fácil tomar a decisão de escrever esse livro e expor a minha dor, expor a dor do meu marido e a minha filha, que não tem nem condição de opinar sobre tudo isso, né? Mas eu resolvi por quê? Tem um preconceito muito grande por conta da desinformação. Que é o que todas falaram aqui, do preconceito que você muito enfrenta, grande. né? É muito difícil você estar ali com uma criança sem saber o que fazer e as pessoas olharem para você como assim, que falta do que fazer. Né? Ou então não te reconheço mais. Né? Agora eu também terapia cheia de louça que eles falam, né? É um tanque de roupa. Um tanque de roupa é melhor. Os casamentos todos sobreviveram. Sobreviveram com terapia. Com terapia. Sobreviveram. Mas é difícil. Difícil. Os de vocês, né? Porque não devem ser todos que Tem são. alguns casamentos que vão principalmente acho que quando a pessoa não consegue o tratamento, né? E o outro fator foi, assim, se eu sendo psicóloga tinha entrado naquele estado, se eu que reconheci rapidamente a doença tinha ficado daquele jeito, imagina quem não tinha a menor noção de que isso pudesse acontecer na vida deles. Então, o livro, ele tem 2 partes. Uma parte é um diário mesmo, que eu conto desde a gravidez, da vontade de engravidar, até a depressão, e como eu me curei. E a outra parte é uma parte técnica, né? Para que as pessoas e as famílias que estejam passando por depressão pós-parto possam ter. Porque a mulher com depressão pós-parto não consegue pegar um livro para ler. Né? Muitas vezes a ideia do pós-parto é uma coisa que não está tão clara. Então ela está idealizando aquele mundo, ela e o marido, ou se já tiver um filho, só que depois vai ter o filho, então já muda toda a dinâmica do lar, gera insegurança. Então tudo isso daqui vai se materializando. Se você vai conversando e vai trocando ideia, eu acho que o diálogo é a melhor coisa. Então, Doutor, como é que é o tratamento? Assim, é sempre à base de medicação, terapia, ou às vezes não usa medicação, é só terapia? O grande problema é que as pessoas elas ficam focadas só nos malefícios dos medicamentos. E esquece-se hoje que a depressão não tratada na gravidez, ela leva a um baixo crescimento do feto, né? O bebê nasce pequeno, risco maior de parto prematuro porque a depressão, e até ela risco pode maior de abortamento espontâneo até a 20ª semana de gestação. Só para a gente entender, quer dizer que a depressão ela pode começar já na gestação, é isso? Sem dúvida. Muitos quadros de depressão pós-parto, repito, foram quadros que não foram diagnosticados e tratados tanto de depressão quanto de ansiedade na gestação. Tá? Então a gestante pode tomar, deve tomar medicamento? Aí ela tem que procurar um especialista que avalie criteriosamente os riscos envolvidos e os benefícios. O que não se justifica hoje é a falta de tratamento. Isso, com todo respeito, precisa se quebrar esse estigma, né, de que não se pode tratar depressão ou ansiedade na gestação ou no pós-parto. É claro que não são todos os medicamentos, todos os antidepressivos, ou no caso da mulher com transtorno bipolar, que tem outra categoria medicamentosa, que são os estabilizadores de humor. Não são todos os medicamentos que você pode utilizar durante a gestação ou mesmo na amamentação. No caso da Andréia, você foi para casa e você começou a perceber... Isso, eu comecei a perceber um tempo depois, né? Justamente com 2 meses e meio, quase 3 meses, já em casa com ele. Assim, eu tinha, claro, todo o cansaço do recém-nascido, às vezes aquela tristeza, né, mas nada que fosse tão grave nos primeiros meses, no primeiro e segundo mês. Aí no 3º mês, quando foi o problema da amamentação, eu acho que na verdade até já vinha vindo, né, mas assim, não foi uma coisa... O
que desencadeou mesmo foi a questão da amamentação. Como que é, doutor? Vai se agravando mesmo ou pode acontecer de não ter nada e aparecer 2, 3 meses depois do bebê nascer? Na realidade, a depressão pós-parto, ela é mais incidente nos primeiros 3 meses após o nascimento do bebê. Mas hoje a Sociedade Marseille, que fica situada em Paris, que dita os parâmetros nessa área, nós consideramos depressão pós-parto até 1 ano após o nascimento do bebê. Olha só. E você sentiu na maternidade? Como que foi no seu caso? Na maternidade, eu já não conseguia pensar muito e tinha uma tristeza muito grande na maternidade. Como eu já identifico algumas coisas, eu já comecei a sentir vontade de me matar, não querer pegar, olhar para o bebê e não sentir aquela sensação de é a minha filha. A gente vê que ela se afastou muito de você. Ela foi suada. Até 5 meses de idade nós tivemos um problema muito sério de amamentação. Era daquelas assim que ela brigava com o meu peito, não queria brigar com mamar. E agora tá com 1 ano e 3 meses e ainda mama no peito. Mas a mais velha foi amamentada até 3 anos e 5 meses. Então eu estimulo a amamentação prolongada. Não, é que eu acho muito legal a gente ver que você superou tudo isso, se tratou, né? Uma das minhas encrencas quando a gente começou com a amamentação é que eu justamente não conseguia. Eu trabalho com orientação para isso, né? Para amamentação. E eu não conseguia pensar nos métodos para fazer o trabalho de amamentação com ela. E olha, segundo um estudo australiano, praticar atividades físicas com o bebê pode evitar os sintomas de depressão pós-parto. E a Rosângela Santos mostra que em São Paulo tem curso de yoga para gestantes se prevenirem. O equilíbrio depende... A aula é de yoga. As alunas são futuras mamães, que estão aqui para se cuidar durante a gravidez e também para se preparar para o parto. Todas pretendem fazer parto normal. E aqui a gente vai fazendo o trabalho de quadril, coxo femoral, ajudando a soltar essa região. Os exercícios são adaptados para as gestantes. Movimentos feitos com muita calma, tranquilidade e concentração. Vamos dedicar essa hora ao contato da sua mente com seu corpo e deles com seus bebês. Nesta turminha de alunas, todas são mamães de primeira viagem. Todas estão fazendo yoga há alguns meses. Todas estão esperando meninas. Aqui vem a Thalita, aqui a Beatriz, a Catarina e a Júlia. Paula, por que você resolveu fazer yoga durante a sua primeira gravidez? Eu estava muito ansiosa, assim, quando eu descobri que estava grávida. Foi uma gravidez bem planejada, né? E eu não conseguia relaxar, estava pensando mil coisas e resolvi procurar aula específica para gestante de yoga, né? Desde as primeiras aulas, assim, eu já senti diferença, principalmente mental. A ansiedade sempre existe, mas com os exercícios adequados, os tratamentos, meditação, a gente consegue passar com mais tranquilidade por todo esse turbilhão. Eu, particularmente, fico ainda um pouco ansiosa, agora nessa reta final ainda, né? Então, vir para yoga, encontrar as colegas aqui, para mim tem sido, assim, fundamental. A yoga trabalha o corpo, a mente, a respiração, o vínculo com o bebê. As futuras mamães podem praticar o exercício durante toda a gravidez e logo depois do parto podem voltar. A partir do momento que ela estiver liberada para praticar uma atividade, ela pode experimentar, começar, né? Em geral, acaba sendo mais indicado quando o bebê está com mais ou menos 2 meses e meio, 3. Ana Carolina e Cristina tiveram seus bebês e voltaram acompanhadas. Olivia e Maria Alice também aproveitam bastante as aulas, segundo as mamães corujas. Na gestação eu fiz uma aula só, mas aí não coincidiam os horários e eu acabei não fazendo. E agora a gente começou recentemente e estamos adorando. Mesmo praticando yoga e se sentindo mais protegidas pelo controle emocional e mental que os exercícios proporcionam, elas também são unânimes em afirmar: com depressão não se brinca. Me preocupa, eu acho que pode acontecer, né? É hormonal, né? Então a gente agora está com os hormônios todos, né? Parece que equilibrados e depois pode ter algum probleminha. E eu acho fundamental a gente ter esse apoio
procurar os profissionais e já se adiantar um pouquinho para isso, porque realmente pode acontecer. Eu acho que a gente nunca está isenta de passar por algumas coisas, por mais que a gente se prepare, então é bom que a gente já saiba que existe e quais os profissionais buscar e como tentar tratar desse problema que é bastante sério. A depressão pós-parto, ela ocorre em 20%, 15, 20%. Ou seja, a maioria das mulheres pode ter um sintoma, alguma coisa, mas não é a grande maioria. Porque também tu não vai ouvir e vai ficar assustado. Não, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa, Então isso também não é um quadro que vai se manifestar em todas as mulheres. É uma pequena minoria. Agora, eu acho importante frisar que, assim, é importante que os profissionais se integrem, né? Os obstetras, os psicólogos, os psiquiatras, porque isso, infelizmente, ainda hoje não é uma realidade. E por isso que muitos diagnósticos não são realizados precocemente, infelizmente, para prejuízo das mulheres e dos próprios bebês. E uma outra questão também é que algum grau de ansiedade, é claro, e de sintomatologia depressiva é normal na gestação. Essas práticas, sejam de yoga, meditação, atividade física aeróbica, todas essas práticas são importantes, sem dúvida alguma, mas não há nenhum tipo de trabalho que demonstre que haja uma prevenção. Entendi. Eu falo isso por quê? Porque muitas mulheres fazem tudo isso e têm depressão pós-parto, e daí elas se sentem muito culpadas, elas vão para o meu consultório, para o Hospital das Clínicas, angustiadas. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade pragmática, onde técnicas, entre aspas, milenares, que são extremamente importantes e que eu mesmo, como profissional, indico para as minhas pacientes, mas nunca com a expectativa de que isso seja a solução mágica, né? Porque senão a mulher se sente mais culpada do que a depressão já faz com a daí aqui não se sente culpada, né? Então, assim, daí a que não fez, acha que teve porque não fez. Eu achei interessante que todas as mulheres que estavam ali falaram disso, que mesmo fazendo, nada garante, podem ter. Vocês têm filhas também? Sim, a minha esposa tá grávida. Que legal. Você está cuidando já vi? Mas é aquilo. Ela já começou a te xingar? Não, por enquanto não. Em que semana ela está de gestação? Oi? Quantas semanas ela está? Ela está na 29ª. Ah, tá bem no meio ali da gestação. Mais, né? Mas é verdade. Quem vem por aí? 10 semanas deve nascer. Quem vem por aí? Oi? Quem que vem por aí? Letícia. Legal. Letícia, Alegria. O nome da filha da Ellen, que é a nossa maquiadora. E olha, o senhor tem filha? Não tem. Que bom. E olha, e para quem quiser saber mais sobre as aulas de yoga na Casa Moara, acesse www.casamoara.com.br. E eu perguntei se tem filhos, porque já vai se acostumando, que é papo de mãe, papo de pai, é assim, viu? A gente conversa, os filhos ficam correndo em volta, fazendo barulho. Se divertindo. O João tá adorando, né, João? E vocês vão daqui a pouco fazer papo de pai também? Inclusive no próximo bloco, quer ver? Olha só, no próximo bloco nós vamos saber justamente como que os maridos podem ajudar num momento como este. O Papo de Mãe volta logo, continuem com a gente. Você conhece algum caso de depressão pós-parto? A minha irmã teve. Ela teve depressão. Como é que foi isso? Então, assim que ela ganhou o neném, ela veio pra casa e ela sentiu que ela estava desfalecendo. E ela ficou muito deprimida depois que tudo isso aconteceu. Você acha que uma mãe com depressão pós-parto pode rejeitar o filho? Com certeza. Por quê? Pela depressão, né? Isso causa angústia, ansiedade, e isso prejudica muito o filho. Olha que grave, né? De acordo com um estudo inglês, metade das mães que apresentam quadros de depressão profunda não busca ajuda, tratamento ou esconde o problema dos outros porque tem medo que tirem os filhos, né? Então, aí, sem ajuda profissional, o quadro depressivo pode se prolongar por
meses, anos, né? E o medo de você falar disso também, quando eu cheguei no meu ginecologista, ele chegou e perguntou para mim, falou assim, André, eu preciso saber de uma coisa sua agora que é muito importante para saber o quadro que você está. Você tem rejeição pelo bebê? Ele falou, só estamos eu, você e o teu marido. Não tem mais ninguém aqui. E eu olhava para a cara do Daniel e eu pensava assim, meu Deus, falo ou não falo? Porque nem para ele eu tinha falado. Porque o medo de julgar, de repente ele sair para trabalhar e achar que quando ele fosse chegar eu tinha matado a criança, né? Eu não ia fazer, eu sabia que eu não faria. Mas em alguns momentos passa pela cabeça. Aí eu comecei a chorar que nem uma louca. Eu chorava, eu fiquei 20 minutos chorando que eu não conseguia falar. Ele falou assim para mim, aliviou? Eu falei, penso. Em alguns momentos eu já pensei sim. Ele falou assim, eu preciso saber disso como teu médico para poder avaliar a tua situação, né? Não, eu imagino, hoje você consegue falar sobre isso e quantas mulheres que já passaram e nunca falaram, estão ouvindo e a gente pode de alguma maneira ajudar, porque assim como vocês 4 acabaram indo procurar ajuda, quantas outras passaram pela depressão e nunca foram procurar ajuda e estão com depressão até hoje? Eu escrevi o livro, eu tive muita essa experiência. Você teve muito retorno, assim, das... Eu contava que estava escrevendo o livro e as mulheres, algumas se davam conta, perguntavam o que era, eu explicava, começava a falar, eu tive isso. Naquele momento elas tinham um insight do que elas tinham passado, do que elas tinham sofrido. Eu não sou a única. Não sou a única. E não, assim, tem um nome, era uma doença. Eu não sou ruim. Contextualiza. Precisa de um tratamento. E outras... Não faz parte de um papo de mãe. Não é uma coisa que você fala assim... Estou com depressão pós-parto. Então, é por isso que a gente fala aqui, não, vamos colocar um tema que seja aquele tema que é necessário ser falado, mas que as pessoas não comentam, não falam. As pessoas justamente para desmistificar, né? Assim, se você falar, tive diabetes na gestação, nossa, aparece todo mundo fala, todo mundo fala, todo mundo teve. Verdade, Malu. Tive depressão pós-parto, faz-se um silêncio. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né? É uma coisa. E aí a mulher tem muito medo de ser julgada por isso, e ela é, socialmente, infelizmente, ela é julgada. Existe muita cobrança, né? Muito julgamento. Quem sabe a gente consegue mudar isso, né? Falando e... Eu acho pior, a gente é julgada por outras mães. Mas você sabe que tem... Somos julgadas por outras mães. Então. Que entendem a dificuldade que é cuidar de um recém-nascido, que sabem que isso pode acontecer, mas elas julgam. Eu fui na Casa Moara, eu participei de alguns encontros e a gente tem uma lista de e-mails em que, na verdade, as mães acabam mantendo contato e falando a respeito de amamentação. Lá eles fazem um grupo de pós-parto com orientação de amamentação e ajudam. E, na verdade, assim, tem as moças que têm a prática com a amamentação, mas é aquela troca de, eu tive dificuldade, tem várias mães lá que precisaram complementar, e aí tentaram fazer translactação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tem toda aquela questão de, eu tô com depressão pós-parto. O único lugar em que eu me senti confortável de falar, assim, sem ter essa sensação de assim, de alguém vai me julgar, alguém vai isso aqui, foi lá. E aqui? Não. Adivinha quem me encaminhou pra cá? Foi o pessoal da Casa. Na verdade, foi o pessoal da Adri. E é uma coisa assim, é uma tribo. Isso quer dizer que todos os casamentos aqui sobreviveram, né? E a gente foi conversar com o marido da Andréia, né? O David Almeida foi bater lá um papo de pai com o marido da Andréia. Olá, Roberta. Oi, Mariana. Oi, pessoal. A gente está acompanhando daqui essas histórias tristes das mães que passaram por depressão pós-parto. E a pergunta é a seguinte, como é que ficam os pais, né? Qual a participação dos maridos num momento como esse? Para isso a gente veio aqui conversar com o Daniel. O Daniel é marido da Andréia. A Andréia que está aí com vocês no estúdio, para saber como é que foi esse momento difícil na vida do casal. Você teve que deixar de trabalhar para ficar com ela? Como foi? Isso, chegou uma certa época que quando o médico diagnosticou a depressão pós-parto puerperal severa, que era o caso dela, ele me deu um atestado de 15 dias, eu fiquei os 15 dias com ela, retornamos no médico e ele falou que ela precisaria de mais tempo com acompanhamento. Tive que pegar 1 mês de afastamento da empresa para poder ficar acompanhando ela e o João. Você estava me contando antes aqui que no início ela chegava a ligar para você 10 vezes por dia para você voltar do trabalho, vir para casa e ficar com ela. Não, na verdade assim, eu trabalhava, ela me ligava de 5 em 5 minutos. Onde você tá? Você tá vindo embora? Onde você tá? Você tá vindo embora? E eu achava que era absurdo, entendeu? Porque até então eu não sabia do problema da doença. Entendeu? Então eu achava, ela tá com frescura, tudo, não dá, tá com medo de ficar com criança. Nunca ia passar pela minha cabeça que ela tava com um quadro de
depressão pós-parto. Qual foi o momento que você achou, peraí, o negócio está ficando sério, vamos procurar um médico, porque ela também achava que não estava com depressão. Isso, eu comecei a notar as coisas erradas, esse fator mesmo dela me ligar de 5 minutos do trabalho. Ela não queria sair do quarto, ela ficava no quarto trancada o dia inteiro, ela e o João. E eu sentia que às vezes a feição dela mudou, ela estava muito abatida, os olhos bastante fundos, não tinha vontade de sair de casa. Você falou assim, no começo eu achei que fosse frescura. Pois até me culpei por esse pensamento mesquinho, entendeu? Você tem que dar muita força, tem que entender, aguentar bastante coisa, porque você vê que é mais forte do que ela não comanda as reações, elas não comandam a atitude delas em relação a isso. Então, a gente vamos supor, vira o alicerce delas. Não tem como deixar uma pessoa com depressão pós-parto sozinha, de maneira nenhuma. E aí, como é que foi o pai para ter que cuidar do João Pedro também? Porque o João Pedro estava no meio dessa confusão e tal, quer dizer, você teve que ser marido, pai, teve que ser babado dos dois. Um pouco de mãe também, né? Um pouco de mãe também, né? Como é que é? Não, eu acho que a gente já veio se preparando desde da gravidez todinha, que era o nosso sonho, 10 anos casado, ter filho depois dos 8 anos de casado foi então uma coisa bem sonhada. Então acho que pra mim eu tirei de letra pelo fator de querer e de gostar tanto dela também, então pra mim não teve problema. Eu gostaria que todos os homens tivessem esse tipo de raciocínio. O que eu achei interessante que o marido da Andréia falou é que ele reconheceu a importância dele ajudar, dele participar, né? Quer dizer, não é uma coisa que a mulher tem que enfrentar sozinha. Não, e nem consegue enfrentar sozinha também. Não consegue. Então, o legal é quando o marido identifica isso e passa a participar mas e não lutar em querendo conjunto, encher a bola do seu marido, de cada 10 homens, 2 pensam como ele, tem essa consciência. E nesse sentido, assim, ele realmente foi muito importante, foi fundamental no meu processo de recuperação, porque ele precisou, ele ficou 40 dias afastado do trabalho para poder ficar comigo em casa. Porque meu médico falou, ela não tem condições de ficar sozinha em casa agora, porque ela não vai conseguir ficar sozinha. Meu marido, assim, foi de muita importância no processo todo e teve uma hora que eu cheguei, assim... Ele também ficou angustiado, ficou com muita... Até ele hoje, de vez em quando, ele olha... fazer tratamento junto? Ele foi junto fazer Não, ele não foi fazer o tratamento junto porque não faz parte da personalidade dele. Meu marido é do tipo assim, ele tem um problema, carregou, vai passar batido. Ele não fica... Ele não leva o passado com ele. Não, isso é ótimo pra ele. Mas é tipo assim, ele ficou muito angustiado no processo. Teve um dia que eu cheguei, olhei pra cara dele e falei assim, marido, funciona assim... eu estou em tratamento, eu continuo amando você, eu não pretendo me separar, né, porque a gente já teve um caso de separação, tudo. Ele falou assim, às vezes eu penso que o nosso casamento pode chegar nesse ponto. Eu falo assim, nosso casamento não vai chegar nesse ponto, mas eu vou bater muito enquanto eu estou tratando. Né? Você vai ter que aguentar muita coisa. Ele está ali, ó, passeando com essa criança. Como teve horas também que ele falou assim, se você pifar eu não vou aguentar. Porque o nosso casamento é muito assim, somos nós dois e mais as nossas filhas. Não são só as crianças ou só o casal, não, é tudo. Né? Então a gente tem que equilibrar todo o pacote. E com você, como foi? Na verdade, assim, a presença dele sempre me ajudou. E ele tem um jeito que ele é mais factível, assim, ele mostra que está muito exagerado. Então, eu pedi muito a separação, porque eu queria me livrar da situação. Eu falava, eu não vou aguentar cuidar de um filho, da minha depressão pós-parto, do meu trabalho e de você. Você vai no banheiro sozinho, você toma banho sozinho, então se vira, né? Que é essa coisa da exclusão. E ele eu acho que ele teve uma paciência fora do normal. Ele não fala o que ele sente, ele não chega pra mim e fala, ele só uma vez virou pra mim e falou, eu perguntei, né, o que você sentiu? Ele falou, achei que um dia você fosse me matar. Então, assim, eu imagino que ele tenha sofrido muito, quietinho e com temperatura do leite adequada. Ele teve a paciência. Muito. Né? Então, assim, eu percebia, e quando eu pedi separação mesmo, eu falei, olha, eu não aguento mais porque eu preciso me livrar dessa situação. E eu percebi que à noite, quando ele chegava em casa, mesmo que tarde, por conta da profissão, etc., eu falava, a presença dele
mesmo que eu precise irritar ele, falar, você não me ajuda, você não é uma dos meus sonhos, era muito importante. Então, ele teve uma ajuda silenciosa, ele não potencializou nada. Bom, então a gente está vendo exceções de maridos, no seu caso como foi? O meu foi assim, o Heitor, acho que ele também ficou muito surpreso com a depressão, não sabia lidar, ele não sabia o que era isso. Então, teve um episódio muito importante, assim, quando eu consegui finalmente marcar a consulta do psiquiatra, eu senti aquilo como assim, meu Deus, eu vou receber ajuda. Era para mim a coisa mais importante. E eu fui falar para ele ficou estático. Assim, não, ela vai precisar ir para um psiquiatra, né? Eu ouvi dizer que você faz yoga, é verdade? É. Por que é gostoso fazer yoga? Ah, porque no começo, quando a gente tenta fazer os exercícios, dói, mas depois, quando a gente para de fazer os exercícios, acostuma a ficar legal, fica gostoso de fazer. E você faz junto com a sua mãe? Faço. Por que é gostoso fazer uma aula assim junto com a mamãe? Porque a gente se sente com a família. Tem outra mocinha ali, ó. Será que ela não quer falar? Vocês fizeram bagunça? O que vocês fizeram lá atrás? Lá atrás, Vocês jogaram? a gente brincou. Brincaram? Vocês gostaram? E você, Rafael? E o João? João, que time você torce? João, que time você torce? Que time você torce? De quem que foi gol? Do Timão? Você é corintiano? É Você torce pro Timão? Cuidado. Ó, esse aqui é de vocês, pronto. Você falou que você tem um blog. Tenho. Então conta pra gente o endereço do seu blog. É www.conversademãe.com. Conversa de mãe, ó. Conversa. É primo do Papo de Mãe. E eu amo o nome Papo de Mãe, é mesmo. Muda um. Viu? Ó, doutora, o senhor já pode entrar no blog dela, que é conversademãe.com. Aliás, todas as convidadas falaram super bem. Achei que foi um papo assim que rolou muito bem. E o livro dela, né, eu gostaria que ela divulgasse como que as pessoas podem adquirir. Que é um livro muito bacana, viu? Fala pra gente, Malu, tá em todas as livrarias? Não, ele não Como é está que tá? em livraria, diretamente à venda comigo, por internet, é malufavarato.psi@terra.com.br. Tem até um comentário do Dr. Joel aqui, olha, a Candinha mostra aqui. É um livro diferenciado, não é porque eu participei, é porque tem muitos livros assim que às vezes não conseguem transmitir o conjunto todo da obra da depressão pós-parto, como o livro da Malu, até porque também ela é profissional da área de psicologia, então ela falou as vivências dela e ao mesmo tempo também tem um conhecimento diferenciado. Deixa eu aproveitar e saber o site, o senhor tem um site, pode divulgar também? Então, eu tenho um site vinculado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, lá, né, o programa. Eu quero deixar claro que nós somos a referência nacional no atendimento de mulheres com transtornos psíquicos da gestação e do pós-parto. O atendimento é gratuito, as pessoas não pagam nada e, assim, depois as pessoas podem entrar em contato caso estejam com depressão pós-parto, e nós fazemos a triagem e ela vai ter, é claro, um segmento. E mulheres de outros estados podem ser orientadas a como Sem dúvida. proceder. Doutor Júlio, tem site? Eu tenho site também na Unifesp, todo atendimento à maternidade sempre tem um acompanhamento psicológico. Então o serviço é muito diferenciado por ter acompanhamento à medicina fetal, fetos mal formados. Então isso tem sempre um acompanhamento psicológico com o intuito de minimizar esses sintomas do pós-parto. O site meu nome é www.julielito.com.br. Tá ótimo, muito obrigada. Vocês têm blog também? A Mônica e a Andréia têm blog? Não dá tempo, ela encontrou tempo. Na verdade, assim, não é nenhuma questão de blog. Eu me divirto fazendo orientação no Orkut, conversando com as meninas. Como é que é o endereço? Então divulga a sua comunidade no Orkut. Para as mães que fazem, a comunidade Não Pude Amamentar, e daí? Essa comunidade é no Orkut. Se procurar Não Pude Amamentar, essa é uma das que aparece. Tá meio paradinha, mas o pessoal faz bastante coisa lá, né? E a Andréia?
Não, eu não tenho blog, não. Acaba não dando tempo. Você já pensa no próximo filho? Pensar a gente sempre pensa, né? Se tiver que vir, que venha. Você está preparada para isso? Eu tô preparada. Você pensa no terceiro, Mônica? Você pensa no terceiro? Eu penso, meu marido já me regula. Não. E você, se anima para mais um? Eu estava animada antes de colocar o Joaquim na adaptação da escola, porque ele fica doente. Eu falei, depois que me passar dessa doença, essas viroses todas, talvez. Mas agora, pelo menos o motivo, se tem ou não tem, ele é mais racional. É questão de dinheiro, de educação, é outra coisa, não é pela doença, mas teria. E a Malu? Não, eu parei na Helena, conscientemente. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. E no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre tecnologia na sala de aula. Enquanto em algumas escolas do nosso país ainda faltam lousas e carteiras, outras estão super informatizadas. Tem até iPad em classe. São os contrastes do nosso país. Até! Eu tenho muito problema com relação à parte cognitiva, eu não conseguia pensar. Né? Ups, puxou o microfone. Arranquei o microfone. Você quer levar o nosso microfone? Ela quer levar embora. A gente está acostumado aqui com um vovô. Pode deixar, porque daí a gente põe no clipezinho, velho. Agora, o homem tem depressão pós-parto quando a mulher tem, ou às vezes ele tem, mesmo se a mulher não teve? No geral, é consequente à depressão na mulher. A depressão pega. Está dizendo que você pega a mulher, é isso? Ele está dizendo que ele é tão encaixado com o marido, nesse casal, ele é tão comprometido que ele está Entendi, acaba. Mas eu penso assim, eu gosto de pensar assim.